Diogo Olivier e Nani Quemelo, a goleada do Internacional tem uma marca. Antes do jogo, o Bertoncello chamou o Lucianinho para ouvir o técnico Paulo Pesolano. E pegou uma resposta curta e direta. O final da resposta do técnico Paulo Pesolano. Quando o Pesolano diz assim, Diogo: vamos jogar como uma final. Naquela hora eu pensei, né? Bom, tá 3-0, o jogo de ida foi 3-0, a coisa tá resolvida. Mas o Pesolano tá com um discurso de que tem que respeitar o adversário e não sei mais o quê. O jogo começou e o Inter jogou como uma final. O Inter fez 4 num adversário que já tinha feito 3. Não deu margem, aquela coisa da vantagem embaixo do braço, que nada. Vantagem embaixo do braço que se exploda. O Inter jogou, teve uma atuação convincente, uma vitória avassaladora e o torcedor que foi ao Beira-Rio saiu satisfeito. Todas as vezes que a gente discutia, e a gente ainda faz isso, né? Digitais do técnico, do Pesolano no time do Inter, eu sempre frisava assim nos debates assim, que a gente tem lá no bate-bola, no sala, aqui nas jornadas, nas transmissões, que uma palavra que está sempre na boca do Pesolano, e ele fala muito, é competição. Volta e meia ele está fazendo um raciocínio em várias perguntas, daqui a pouco aparece a palavra competição. Né? Ele quer isso, ele quer que isso seja algo mecânico até. Esse movimento aí que eu estava flagrando aqui, teve um gol aqui que foi no final do segundo tempo, uma roubada de bola do Borré. A gente não via ele fazendo isso, né? De alguma maneira ele conseguiu fazer os jogadores comprarem essa ideia de que se tentar fazer isso o tempo inteiro, dando lastro físico, obviamente, né? Individualmente vai todo mundo melhorar, e ele está conseguindo fazer isso no Campeonato Gaúcho. Né? E esse me parece o ponto, assim, a gente, claro, pode discutir a régua do Campeonato Gaúcho, etc, etc, mas o fato é que, a mim, pelo menos, não me surpreende o Inter estar na final do Campeonato Gaúcho, porque dezenas de treinadores chegaram na final do Campeonato Gaúcho. O Inter e Grêmio na final nunca vai ser surpresa, mas essa espantosa facilidade com que o Inter chegou à final, com todos os problemas que o Inter tinha no começo do ano, e ainda tem problemas na zaga que a gente viu nesse jogo, inclusive, né? A bola aérea pingando todo momento, sem alternativas, e o técnico encontrando soluções. Essa espantosa facilidade, ela me surpreendeu sim, positivamente, porque o Inter ganhou com titulares, com reservas, com vários guris da base, a melhor ataque, a melhor defesa. No agregado da semifinal deu 7-0, né? O Inter chega com muita facilidade, tranquilidade nessa final de campeonato. Olha a confusão toda que o Grêmio vai ter de passar amanhã se quiser ir à final com o Juventude, né? Então é um ponto positivo, né? O Campeonato Gaúcho não é régua para nada, mas seria muito pior se nesta régua tivesse problemas, tropeços, enfim, o Inter está sobrando no Campeonato Gaúcho. Eu sei que se não ganhar o campeonato, tudo isso vai por terra, mesmo que seja eventualmente numa partida ruim. É assim o futebol e é Campeonato Gaúcho. Mas até aqui, essa facilidade com que o Inter conseguiu resolver os seus problemas, inclusive no Grenal, né? Tem isso, tem essa régua do Grenal, é de fato espantoso. O Pesolano, ele conseguiu tirar leite de pedra em alguns momentos aí. Tá aí o menino Alex, que não era uma alternativa, ele ganhou confiança para jogar. O Aguirre daqui a pouco é volante por dentro. O Ronaldo está jogando bom futebol, né? Continuo achando que ele não vai ser a solução para o Inter. Agora tem o Vidiagra, mas ele vai encontrando soluções, né? Não dá para contestar, não dá para dizer que o Inter chega sem um favoritismo eventualmente nessa final de campeonato, pelo que produziu no Campeonato Gaúcho. Bom, essa ideia de um favoritismo, Nani, claro que final se resolve no campo e o Inter tem resolvido as coisas no campo. Mas essa ideia mencionada pelo Diogo de favoritismo, ela é nada mais, nada menos do que o merecimento pelo que o Inter fez no campeonato. E convenhamos, né? Ninguém mais fez o que o Inter fez. Com certeza, Diori, porque o Inter, quando ele entra no campeonato, quando começa o campeonato, ele deixa claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então o gauchão seria utilizado para rodagem de elenco, para alguns meninos surgirem, como é o caso do João Victor e do Alex, que hoje mais uma vez fizeram boas partidas, principalmente o Alex. Mas o Inter deixa clara essa prioridade. E, do outro lado, o Grêmio já começa com os titulares e com um investimento muito maior que o Inter. Então, o favoritismo que estava do outro lado, ele chega agora para
final, independente dela ser com o Grêmio ou com o Juventude, pelo desempenho do Inter. Não pelo que fez de contratações, não pelo que investiu, por ter daqui a pouco trazido alguém. Não, é porque realmente o desempenho, a organização tática que o time tem, a intensidade, a marcação alta, dinâmica de jogo, muitas finalizações, que é algo que me chama bastante atenção, tudo isso o Inter tem em campo. E hoje foi só para coroar essa grande campanha de Campeonato Gaúcho. Está sendo melhor do que eu esperava, sem sombra de dúvidas. Fica aquele alerta por conta da bola parada, né? A bola aérea do Inter, ela é bem preocupante. É dessa maneira que o Inter vem sofrendo um pouco mais. Mas tirando isso, o Inter fez uma atuação praticamente perfeita. Claro, né, que amanhã tem o jogo do Grêmio com o Juventude. Sei lá, daqui a pouco o Grêmio, né, Nani? Vamos supor que o Grêmio ganha do Juventude, elimina o Juventude, faz uma partida superior, muito, surpreende, melhor. Bom, aí a gente passa a discutir, olha, daqui a pouco chegou aí o time do Grêmio, do Luiz Castro, conseguiu fazer um bom jogo no momento decisivo. Bom, aí a gente passa a discutir outras questões, em outro patamar. Mas vai precisar jogar muito que essa questão, isso, né? é que ele vai ter de fazer isso no campo, né? Porque eu, inclusive, eu não gosto muito de usar a expressão favorito, né? Eu tenho bronca com ela porque ela é muito subjetiva, assim, o favoritismo para Nani pode ser chegar melhor, para o outro pode ser um que chega muito claramente melhor, e essa é que eu adoto, inclusive, né? Mas a questão é que está acontecendo agora. O Inter, em relação ao Grêmio, ao Juventude, ele está flagrantemente melhor, né? Então, salvo alguma questão assim até a final do campeonato, lesão ou algo que aconteça, sei lá, no Campeonato Brasileiro, perda de algum jogador, o que o Grêmio possa fazer, o Inter chega a essa final muito forte assim no Campeonato Gaúcho, com um cara de favorito mesmo. Bom, agora 8h43, balanço final pela Gaúcha, com a parceria de Grupo IESA, BYD, Claro, Sicredi, KTO, Trilegal, Tumeleiro e o balanço final que daqui a pouco também tem a participação da audiência para Unimed Porto Alegre. Bom, alguma movimentação aí, Rodrigo? Algum sinal de movimentação? Senão eu vou avançando aqui em algumas coisas com a nossa opinião. E eu quero saber também, Rodrigo, dos reforços, né? Porque o Inter tem até 3 de março para anunciar os reforços que restam para o brasileiro. Tá tudo pronto para o Paulo Pesolano falar, o sistema de som já foi testado, o banner digital com os patrocinadores do Inter já está ligado, só falta o Pesolano aparecer, mas até agora não houve aquela movimentação de assessores, de dirigentes indicando que ele virá nos próximos instantes, então pode ir tocando daí. Sobre reforços, a situação é bem objetiva. Vem um zagueiro. O Inter está negociando com um nome específico, não temos o nome ainda, e a zaga é a carência.